Olá, chegamos na quarta aula do curso de Fotografia com Celular para o Meu Negócio, que faz parte do catálogo da TV Tech Cursos. Aqui pela TV e o nosso canal do YouTube é mais uma iniciativa da Prefeitura de Jundiaí por meio da Fundação Escola TV Tech. Olá, Grace, seja bem-vinda mais uma vez. Vamos começar hoje pelo modo macro? Isso mesmo, hoje a gente inicia falando das fotos dos detalhes, das coisas bem pequenininhas que valorizam o nosso produto e que podem, de repente, não obrigatoriamente ser uma foto principal, mas ser uma foto secundária para estar mostrando a riqueza em detalhes do produto que você vende. Vamos lá para o primeiro slide. Hoje a gente vai falar sobre os modos da câmera e ajuste. Lembrando que modos da câmera, ele pode estar presente tanto numa câmera semiprofissional, profissional ou até mesmo no celular, tá? Essa roda seletora que a gente está vendo aqui na tela é muito presente nas câmeras profissionais, semiprofissionais, mas lembrando que a nomenclatura muitas vezes não, ela é universal, né? Então os ícones que a gente encontra tanto nas câmeras quanto no celular, eles têm as mesmas funções. Às vezes, por conta de fabricante, vai mudar a forma de alguma variação, né, nesse ícone, mas são poucas. Então, por isso que é importante que você conheça todos eles, para saber qual que é adequada para o seu uso da sua fotografia. Então, a gente vai iniciar falando sobre o modo macro, né? O modo macro, ele é simbolizado por essa florzinha aí, circulada de vermelho. E a imagem já diz muito para a gente. Quando a gente vai fotografar uma flor, a gente está fotografando detalhe, a gente está fotografando uma coisa pequena, né? Então, toda a atenção da nossa fotografia, o foco dessa imagem e até mesmo as regulagens que são feitas dentro desse modo macro, ele vai valorizar os pequenos detalhes centralizados, tá? Sabe aquela foto que quando a gente tira da florzinha, que a florzinha fica bem focada e todo o resto atrás fica desfocado? Ou, de repente, isso pode até ser adequado para o seu produto. Se você fotografa um doce, um anel, uma bijuteria, uma embalagem que você fez, que você vai centralizar esse seu produto, você quer dar um grande foco para ele, com riqueza de detalhes, se ele for bem pequenininho, e atrás vai dar aquele efeito de desfoque. Então, essa função macro, ela vai te ajudar nisso, tá? Então, usar principalmente para produtos unitários, para as coisas miúdas, tá? Lembrando sempre que é necessário respeitar uma distância entre a câmera do seu celular e o produto, tá? Assim como quando a gente coloca um livro no rosto para ler, quanto a gente mais aproxima o livro do nosso rosto, menos a gente enxerga, as letras ficam todas embaralhadas. Com a câmera é a mesma coisa, com o celular é preciso respeitar pelo menos aí de 10 a 15 centímetros do celular até seu produto, para que a sua câmera consiga enxergar isso daí e focar nessa imagem, tá? Então não é porque é uma foto macro, uma foto de detalhe, que eu vou colocar a câmera bem juntinho com o produto, porque ela não vai conseguir fazer essa leitura. Então respeita aí 10 a 15 centímetros e utilizando o modo macro para valorizar os detalhes da sua fotografia. Olha lá nossos exemplos, né? Então, na primeira imagem, nós temos um docinho, né, que é o macaron. Ele, bem de pertinho, ele foi fotografado. Se você não conhece esse docinho, ele é bem miudinho. A gente pode dizer aí que tem uns 5 centímetros de diâmetro, até grande. De repente, às vezes a gente tem, né, outros produtos que sejam menores. Mas a ideia era o quê? Mostrar a textura dele. Ele é um produto bem leve, com um recheio aparente, né? Ele tem a ideia é esse recheio aparente mesmo. Então, na primeira imagem, ele está isolado, fotografado com modo macro, com os detalhes bem visíveis, né? Aqui foi utilizado pouca ambientação, muito do que já falamos, né, anteriormente, mas talvez a ideia seja, de repente, usar isso depois para um catálogo mais neutro. Então, lembrando que fotografia não existe o certo e nem o errado. Existe a regra adequada para aquilo que você quer traduzir com a sua foto, né, com o produto que você vai vender. Na foto do meio, a gente tem a mesma coisa, né? A gente tem o mesmo produto, fotografado de forma diferente, tá? Só que aqui já não foi utilizado o modo macro, já foi utilizado uma foto principalmente com um ângulo mais aberto, uma regulagem mais aberta. Eu coloquei isso daqui justamente para vocês notarem o que seria uma foto macro, né? Que é uma foto unitária, de um detalhe bem preciso. Na terceira imagem, a gente já tem isso presente de novo, né? Então, pode ser 1, 2, 3 produtos, formam uma torre ali, né? Mas são produtos miúdos, centralizados. Repara como os 3 que estão empilhados estão bem focados, bem definidos.
O rosa que está atrás e o laranja que está ali atrás, ele já vai perdendo um pouco de definição, né? Então, é uma ideia proposital do modo macro, um primeiro plano muito bem definido, o segundo, o terceiro plano. O que seria, né, esse segundo, terceiro plano? São as camadas de ambientação que a gente vai colocando atrás do produto principal, tá? Lembrando que quanto mais distante o produto estiver do fundo, né, ou seja, da minha mesa, da minha parede, mais a gente vai conseguir esse desfoque, tá? Porque se eu coloco o meu produto bem juntinho da parede, a minha câmera entende que é quase uma coisa só. À medida que eu começo a afastar o meu produto da parede, desse fundo, dessa embalagem, que eu vou colocando uma distância e principalmente camadas atrás desse produto, eu aumento esse efeito, que é o queridinho aí, né? O efeito mais definido e desfocado em volta da minha fotografia. Então, além de você utilizar o modo macro, se você quer esse efeito, você pode dar uma ajuda extra, né? Se de repente também seu celular não tem o modo macro, que pode acontecer algumas variações, né? Você pode fazer um bom posicionamento para conseguir esse resultado. Então, o celular respeitando 10 a 15 centímetros do produto centralizado, você pode pôr outras camadas de produto atrás, indefinido, quantas você quiser, isso vai depender do quanto você quer de profundidade atrás dessa foto ou não, né? E esse produto principal distante do fundo vai agravar esse efeito e vai dar esse desfoque bem legal para a sua imagem. Olha lá, mais um exemplo de detalhes, né, de foto macro. Então, para quem faz detalhes bem pequenininhos aí na unha, que desenha e que o acabamento, né, da unha é muito importante para a venda, né, da prestação de serviço, de qual desenho foi colocado, como que foi, né, a esmaltação e tudo mais, a gente tem um primeiro plano onde aparece muito bem os detalhes, o brilho, né? À medida que eu tenho a florzinha ali no canto direito, ela já está fazendo o papel de uma camada secundária, né? Ou até mesmo uma terceira camada, e ela já está começando a desfocar, tá? Justamente por essas junções de camadas e pelo uso do modo macro, tá? Que vai centralizar, vai ponderar o foco centralizado aí na sua imagem para dar uma definição maior. Então, para você que tem detalhes no seu produto, é importante você usar ele, a regra não precisa ser para todas as imagens e muitas vezes eu costumo dizer que uma foto de detalhes é legal você utilizar como uma segunda, terceira, quarta foto no seu catálogo, tá? A primeira foto do produto é legal que seja mais ampla, para que o cliente tenha uma visão mais clara do que ele está comprando, do que você está oferecendo. E uma segunda foto, que agrega bastante, é mostrando a textura do bolo bem de perto, o detalhe da unha bem de perto. Então aí vai ficar imagens bem completas, né? Mas pelo contrário, não vai estar faltando nada, que se de repente a gente fotografasse direto fechado nesse formato. E aí a gente vai para o modo paisagem, né? Por que eu falo de paisagem se a gente está falando de produto? Porque muitas funções dá para a gente substituir, né? Então, o modo paisagem, diferente do modo macro, ele vai priorizar uma imagem com uma definição maior, com um primeiro plano de foco maior. Já que o macro, ele quer algo centralizado com um desfoque no fundo, o da paisagem, ele entende e fala assim, poxa, se a pessoa está querendo fotografar uma paisagem, ela quer mostrar tudo, né? Então, se ela quer mostrar tudo, precisa tudo muito bem definido. Então, se você vai fotografar uma variedade de produtos e não precisa centralizar isso daí, é importante que você utilize, né, esse modo paisagem para você conseguir esse resultado, tá? Lembrando também que você pode usar essa técnica em outras oportunidades que você precisar, né? Essa técnica não, na verdade, esse ajuste da sua câmera. Alguns celulares hoje apresentam o modo macro diferenciado do modo paisagem com um pinheirinho. Então, um pinheirinho vai ser o modo macro, 2 pinheirinhos ele entende que a foto já é maior, tá? Que o ângulo, o campo de visão você quer mais definido. Então, aí você já pode selecionar ele também. Olha lá o nosso exemplo. Então, aqui nós temos vários batons, né, todos lado a lado. Vamos pensar que ele é a nossa paisagem aí, que é um monte de árvore aí na nossa paisagem. Todos muito bem definidos, né? E a parte de trás ficou desfocada, porque a gente já tem uma área maior à frente, né? Agora, se eu tivesse um só se eu tivesse fotografado, na verdade, com modo macro e um desses batons estivesse um pouquinho mais à frente, aconteceria isso, daria esse desfoque da etapa 1, do modo macro, tá? Como aqui estão todos alinhados, uma paisagem é mais ampla, os produtos lado a lado, o modo paisagem vai ajudar nisso, a deixar bem definido todo o primeiro plano
e só o segundo desfoca se tiver uma profundidade ou não, se a gente tiver mais camadas ou não. Vamos falar também do modo Sport. Apesar de a gente estar falando de produto, a gente vai utilizar ele para improvisar nas nossas fotografias, né? Então, o modo Sport ele vai priorizar a velocidade do obturador. Lembrando que diafragma e obturador nem sempre aparece, às vezes, no celular. O ISO a gente já conversou que está sempre presente, né? 95% das configurações da câmera. O diafragma e o obturador, às vezes, não, tá? O modo Sport, ele vai priorizar a velocidade do obturador, que é o tempo de clique da nossa câmera. Quando a janelinha abre e fecha, né? A qual velocidade que ela vai abrir e vai fechar para registrar a sua imagem. Então, no modo Sport, se a gente está fotografando uma criança, um animal, ou às vezes até mesmo, de repente, sei lá, se você vem de bicicleta, por que não fotografar essa bicicleta em movimento, uma foto diferente, né? Então, você pode utilizar esse modo para congelar a sua imagem. Então, ele vai trabalhar com uma velocidade maior para congelar essa imagem, ou, de repente, a gente pode trabalhar nesse formato aqui, né? Então, como que a gente consegue, de repente, congelar cada gotinha subindo, né? Ou o efeito do cair do cereal ali na taça? O modo velocidade, ele fotografa mais rápido, ele prioriza a velocidade do obturador mais rápida. Então, ele vai tirar mais fotos por segundo, né? Claro que nessa você vai ter uma tentativa e erro, algumas fotos de repente não vai dar certo, mas a chance de você conseguir um movimento congelado é muito maior utilizando essa seleção. E a gente vai falar também do modo HDR, tá? Alguns produtos a gente fotografa em luz em ambiente controlado, em ambiente fechado, outros já não, né? Principalmente para quem está com prestação de serviço, às vezes, outro dia até me deram um exemplo na aula que fazia limpeza de piscinas, né? E ela precisava fotografar aquilo de forma adequada, todo o processo de limpeza de piscina, que é um ambiente externo. Então, muitas vezes a gente tem um dia nublado, mas a gente tem uma sombra no meio da piscina, ou não tem, né? Então, aquela fotografia onde um lado está muito escuro e o outro lado está muito claro, como que a gente faz para regular isso? Né? Como que a gente vai fazer essa regulagem ficar adequada aos dois lados, sendo que às vezes o flash não vai alcançar esse ambiente para compensar essa luz. O modo HDR, ele vai dar uma fotografia com uma alta definição na questão de contrastes para a gente. Então, ele é um modo onde a gente seleciona ele vai fazer de 1 a 3 fotos. Então, ele vai fazer uma foto com uma baixa exposição, uma foto com uma super exposição e na terceira foto ele vai igualar, vai juntar essas duas fotos, vai unir essas duas fotos. Então, olha só, ali na primeira imagem a gente tem como se fosse uma capela, né, ou de repente um ambiente fechado. Aonde está a sombra? Está extremamente escuro, mas lá fora está legal, né? O céu está bonito, o castelo ali, não sei se tem um castelo, uma igreja de repente, está bem bacana na nossa imagem. Mas vamos arrumar porque o teto ali é cheio de detalhes. E aí a hora que a gente coloca mais luz na nossa fotografia, de repente, se você até usar o ISO para ajustar essa quantidade de luz, né, na segunda fotografia, aumentou o ISO, o que vai acontecer? A parte escura ficou legal, apareceram os detalhes, né, toda a arquitetura que tem no ambiente, mas a parte de fora estourou, né? Então a gente consertou uma coisa e errou na outra. O modo HDR ele vai pensar isso por você, então ele vai fazer uma mais clara, uma mais escura e ela faz a junção dessas duas. Então essa é principalmente para quem vai fazer foto de prestação de serviço ou de repente até do produto ao ar livre, tá? Para compensar essa exposição na sua fotografia. Grace, há um modo melhor para se usar? O modo manual, Pri, ele é muito comum. Mas nem todos os modos, nem todos os celulares possuem o modo manual, tá? Geralmente, ou a gente acha no celular como modo manual ou modo Pro, onde a gente vai achar o tripé da fotografia, que é ISO, diafragma e obturador, que são conteúdos extensos e que requer um cuidado maior na hora do estudo para fazer essa compensação de luz, né? Quando a gente fala de fotografia do celular, de fotografar com o celular, a gente fala de praticidade também, né? Porque hoje a gente sabe que a gente fotografa o produto, na mesma hora a gente já tem que subir ele numa rede social para vender e teve uma mudança desse produto, você já fotografa de novo. Então, como esse processo se tornou mais rápido, a gente prioriza muitas vezes fotografar
fotografar com o celular, onde não tem presente esse modo manual, né? Alguns celulares hoje já têm essa tecnologia, mas não são todos, né? Então, a gente usa esses recursos pré-programados para facilitar o nosso dia. Eu acredito que se tem lá, é para a gente usar. Agora, se você tiver o modo manual, o modo Pro, né, no seu celular, onde vai separar cada entrada de luz, ISO, diafragma e obturador, e você tiver a oportunidade de estudar isso mais a fundo para utilizar no seu dia a dia, é muito mais recomendado. E aí aqui a gente vai falar um pouquinho, ó, de compensação de exposição também, tá? A compensação de exposição, ela está presente na regulagem da câmera, né, lá dentro das funções da sua câmera, há bastante tempo também, tá? Eu falo que ele tá um dos arroz e feijão que tem ali junto, que é junto com o ISO, que pode ser qualquer aparelho, ele vai estar presente. Mas a compensação de exposição, o próprio nome já diz, ele vai compensar a entrada de luz, né, essa exposição de luz, mas ele vai compensar não igual ao modo HDR, que tira uma foto para mais, uma para menos, ele vai compensar de forma igual. Então, ele vai compensar ou um ponto para mais, ele vai dar um ponto a mais de luz, ele vai clarear a sua foto inteira, ou ele vai colocar um ponto para baixo e ele vai deixar toda a sua foto escura, tá? É uma solução? Tá lá para a gente utilizar ele, né? Mas tem que ser usado com cautela para que a gente não deforme essa fotografia aí, que não deixe, de repente, um branco estourado, um tom escuro mais escuro ainda, tá? Chegamos ao fim, Grace? Chegamos ao fim da nossa quarta aula e já na próxima a gente vai falar um pouquinho de checklist e finalização de processo fotográfico. Tá ótimo, então, muito obrigada. Vamos chamar agora o resumo de tudo que nós vimos nesta aula? Vamos lá. Na aula de hoje nós vimos que existem os modos macro, paisagem e esporte e também o HDR para produzirmos nossas fotos. Também aprendemos o conceito da compensação da exposição. Estamos quase chegando ao final do nosso curso, então eu te espero na próxima aula, no último encontro. Até lá!